Era uma manhã de domingo como qualquer outra no povoado de São Sebastião do Agreste. O sol já vinha forte desde cedo, rachando o chão seco e levantando aquela quentura que faz a vista tremer no horizonte. As mulheres saíam de casa com seus vestidos de missa, os homens ajeitavam as camisas limpas que guardavam para o domingo e as crianças corriam na frente, ansiosas para chegar na igrejinha que ficava bem no meio da pracinha. Padre Anselmo já estava na sacristia se preparando para a celebração. Era um homem de seus 60 anos, magro que nem vara de umbu, com os cabelos brancos que insistiam em ficar em pé mesmo depois de penteados. Tinha vindo de Pernambuco havia mais de 30 anos e conhecia cada alma daquele lugar como se fossem seus próprios filhos. Sabia quem andava precisando de reza forte, quem estava devendo na venda do seu Chico, quem andava de namoro escondido. Nada passava despercebido para os olhos atentos do padre. Naquele domingo específico, que era dia de São Miguel Arcanjo, a igreja estava mais cheia que o normal. O povo tinha uma devoção especial pelo santo guerreiro, aquele que tinha vencido o dragão e expulsado os anjos caídos do paraíso. Dona Conceição tinha até levado flores do seu quintal para enfeitar o altar, umas rosas brancas que ela cuidava com água da cisterna guardada com todo zelo. A missa começou como sempre. Padre Anselmo fez o sinal da cruz, o povo respondeu em coro e as vozes subiram para o teto de madeira daquela igreja simples, mas cheia de fé. Dona Marieta puxava os cantos no seu órgão velho, que desafinava um pouco, mas ninguém ligava, porque era assim desde que o povo se lembrava. As crianças se mexiam inquietas nos bancos, os homens ficavam mais para trás e as mulheres ocupavam as fileiras da frente, sempre mais devotas. Foi durante a leitura do Evangelho que a coisa começou a ficar estranha. Padre Anselmo estava lendo sobre as tentações de Cristo no deserto, quando sentiu um frio na espinha, coisa que não fazia sentido naquele calor de rachar. Olhou para o povo e viu que as pessoas estavam inquietas, se mexendo nos bancos, olhando para os lados como se procurassem alguma coisa. Os cachorros que costumavam dormir na sombra da igreja começaram a uivar lá fora, um uivo comprido e triste que fazia a alma apertar. De repente, a porta da igreja se abriu com um rangido forte. Todo mundo virou para olhar. Ali, contra a luz forte do sol lá fora, apareceu a figura de um homem. Mas não era um homem qualquer, não. Ele era alto, muito alto, tinha que abaixar a cabeça para passar pela porta. Vestia um terno preto que parecia caro demais para aquelas bandas, tão preto que parecia sugar a luz em volta. Os sapatos brilhavam como se tivessem sido engraxados com óleo de mamona misturado com breu. O homem entrou devagar, como quem conhece o lugar e não tem pressa nenhuma. Seu Zé das Couves, que sentava sempre no último banco, depois contou que sentiu um cheiro esquisito quando o sujeito passou perto, uma mistura de enxofre com coisa queimada. O estranho foi caminhando pelo corredor central, seus passos ecoando no silêncio que tinha caído sobre a igreja. Até as crianças ficaram quietas, coisa rara de acontecer. Padre Anselmo sentiu o coração acelerar, mas não deixou transparecer. Tinha visto muita coisa na vida, tinha rezado em casas onde diziam ter assombração, tinha benzido gente que o povo jurava estar com encosto, mas aquilo ali era diferente. Tinha uma presença pesada no ar, como quando vem tempestade e o céu fica carregado, só que era pior. Era como se o próprio ar tivesse ficado mais grosso, mais difícil de respirar. Um homem de preto foi caminhando até chegar bem na frente, na primeira fileira onde Dona Terezinha sempre sentava. As meninas se encolheram todas no banco, agarradas na mãe. O estranho não pediu licença, não perguntou nada, simplesmente se sentou ali, cruzou as pernas com toda a calma e ficou olhando para o padre com um sorriso no canto da boca. Um sorriso que não chegava nos olhos, e que olhos, meu Deus do céu! Dona Terezinha depois disse que eram olhos que pareciam não ter fundo, escuros demais como poço seco no meio da seca grande. Padre Anselmo engoliu seco, mas continuou a missa. Sua voz saiu um pouco trêmula no começo, mas ele se firmou, agarrou forte no Evangelho e seguiu lendo. Falava sobre Jesus resistindo às tentações do demônio, sobre como o maligno tinha oferecido todos os reinos da terra, sobre como o Cristo tinha vencido com a palavra de Deus. E quanto mais ele lia, mais o homem de preto sorria, como se estivesse ouvindo uma piada particular. Quando chegou na hora da homilia, Padre Anselmo olhou bem para o estranho e começou a pregar. Sua voz foi ficando mais firme, mais forte. Falou do bem e do mal, sobre as tentações que rondam os homens todo dia, sobre como o demônio é astuto e aparece nas formas mais inesperadas. Falou que o maligno não vem sempre com chifres e rabo, não. Às vezes vem bem vestido, cheiroso, oferecendo aquilo que a gente mais deseja.
Pode vir oferecendo dinheiro para o homem desesperado, pode vir oferecendo amor para a mulher solitária, pode vir oferecendo poder para o ambicioso. O homem de preto parou de sorrir. Seu rosto foi ficando sério, carregado. Os dedos longos e pálidos começaram a tamborilar no banco, um som que parecia mais alto do que deveria, como se tivesse um eco junto. O ar dentro da igreja ficou ainda mais pesado. Várias pessoas depois contaram que sentiam dificuldade para respirar, como se alguém tivesse sentado no peito delas. Padre Anselmo não arredou pé. Continuou pregando, sua voz ecoando pelas paredes caiadas da igreja. Falou do poder da fé, da força da oração, de como São Miguel tinha vencido o dragão e continuava protegendo os fiéis. Falou que nenhum cristão precisava ter medo do mal, enquanto tivesse Deus no coração e a cruz de Cristo como escudo. Foi então que aconteceu uma coisa que fez o sangue de todo mundo gelar. O homem de preto se levantou devagar do banco. E quando ele se levantou, pareceu ficar ainda mais alto, como se crescesse para as alturas. A sombra dele se projetou enorme na parede, muito maior do que qualquer sombra natural deveria ser. E naquela sombra, por um instante, o povo jurou ter visto chifres, asas de morcego e uma cauda pontuda. Dona Marieta desmaiou em cima do órgão, que soltou uma nota desafinada e comprida. O estranho começou a rir. Não era uma risada comum, não. Era grave, profunda e parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se houvesse mais de uma voz rindo junto. As velas do altar começaram a tremolizar, mesmo sem vento. As imagens dos santos pareciam olhar na direção do homem de preto com expressões de horror. Padre Anselmo sentiu medo tentando tomar conta dele, mas se lembrou de todas as vezes que tinha consolado pessoas assustadas, de todas as orações que tinha feito, de toda a fé que tinha acumulado em anos e anos de sacerdócio. Levantou bem alto o crucifixo que carregava sempre pendurado no pescoço, uma cruz de madeira simples que tinha ganhado do pai quando tinha sido ordenado padre lá em Caruaru fazia tanto tempo. Com voz firme, começou a rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. As palavras saíram com força ecoando pela igreja. O povo, meio apavorado, mas seguindo o exemplo do padre, começou a repetir a oração junto. As vozes foram se unindo, crescendo, enchendo aquele espaço sagrado. O homem de preto parou de rir. Seu rosto se contorceu numa careta de raiva. Ele deu um passo na direção do altar, mas Padre Anselmo não recuou. Seguiu rezando, mais alto ainda, e o povo acompanhava. Alguns chorando, outros tremendo, mas todos rezando com toda a força que tinham. Humilhado, por Deus, ordene ao espírito maligno que dizeis ter poder sobre a terra que nos peçais contas. O ar na igreja começou a gerar, formando um redemoinho invisível, mas que se sentia na pele. Papéis voaram, os cabelos das mulheres se arrepiaram, as chamas das velas se curvaram todas na mesma direção, como se um vento forte soprasse só dentro daquele lugar. O homem de preto abriu a boca e soltou um grito, mas não era um grito humano. Era um som que parecia rasgar o próprio ar, um som que fazia os ossos vibrarem e os dentes doerem. Padre Anselmo avançou, segurando o crucifixo bem alto, e continuou a oração. Deus, pela virtude dos vossos gloriosos e benditos arcanjos, defendei-nos de todo mal. A cada palavra, o homem de preto parecia diminuir, encolher, perder aquela presença imponente. Sua figura começou a ficar tremida, como se fosse uma miragem no calor do meio-dia. O estranho deu um passo para trás, depois outro. Sua boca se contorcia, mas nenhum som saía mais. As sombras na parede foram sumindo, voltando ao normal. O cheiro de enxofre foi dando lugar ao cheiro de incenso e de velas. Ainda rezando, o povo foi se levantando dos bancos, formando uma espécie de corredor, todos com as mãos postas, todos repetindo as palavras do padre. O homem de preto foi recuando pelo corredor central, como se algo o empurrasse. Seu rosto mostrava uma fúria terrível, mas era uma fúria impotente, vencida. Quando chegou na porta da igreja, parou por um segundo e olhou direto para os olhos do padre Anselmo. Foi um olhar cheio de ódio, mas também de algo que parecia reconhecimento. Como se dissesse, dessa vez você venceu, mas eu volto. E então ele saiu. Atravessou a porta e simplesmente desapareceu. Não andou pela pracinha, não foi embora por nenhuma rua. Sumiu como fumaça no vento.
Seu Zé das Couves correu para fora para ver para onde o homem tinha ido, mas não havia ninguém. A pracinha estava vazia, só tinha as galinhas ciscando na sombra e os cachorros que finalmente tinham parado de uivar. Dentro da igreja, o silêncio durou alguns segundos que pareceram durar horas. Então alguém começou a chorar, um choro de alívio, e logo várias pessoas estavam chorando, abraçando umas às outras, fazendo o sinal da cruz repetidas vezes. Dona Marieta foi reanimada com água fresca e, quando voltou a si, continuou rezando baixinho, as mãos tremendo. Padre Anselmo se apoiou no altar, sentindo as pernas bambas pela primeira vez. O suor escorria pelo seu rosto magro, molhando a batina velha. Mas ele sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Olhou para a imagem de São Miguel Arcanjo, que parecia olhar de volta com aprovação, a lança erguida sobre o dragão vencido. A missa continuou. Padre Anselmo, com voz ainda um pouco trêmula, mas firme no propósito, conduziu o restante da celebração. Quando chegou a hora da comunhão, cada pessoa que se aproximava do altar tinha lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de medo, não. Eram lágrimas de gratidão, de fé renovada, de certeza de que ali, naquela igrejinha simples no meio do sertão, algo grande tinha acontecido. Depois que terminou a missa, o povo não quis ir embora logo. Ficaram ali, conversando baixinho, ainda meio em choque. As mulheres mais velhas contavam que já tinham ouvido histórias de santos enfrentando demônios, mas nunca pensaram que iam ver uma coisa daquelas com os próprios olhos. Os homens, que costumavam ser mais céticos, balançavam a cabeça impressionados, sem saber direito o que dizer. Seu Raimundo, o mais velho do povoado, um senhor de quase 90 anos, que tinha visto de tudo naquela vida comprida, se aproximou do padre. Padre Anselmo, disse ele com a voz fina de velho, eu vivi muito tempo nesse mundo de Deus. Vi seca que matou gente e gado. Vi chuva que inundou tudo. Vi doença levar metade do povoado. Mas nunca, nunca mesmo tinha visto coisa ruim aparecer assim, na cara dura, no meio da Santa Missa. Padre Anselmo colocou a mão no ombro do velho. É porque hoje era dia de São Miguel, seu Raimundo. O inimigo não resistiu à provocação. Quis mostrar que ainda tem poder, mas esqueceu que onde tem fé verdadeira, onde tem um nome de Cristo, ele não pode nada não. Dona Terezinha, que tinha sentado bem ao lado do homem de preto, aproximou-se com as 3 filhas agarradas na saia. Padre, eu pensei que ia morrer de susto. Quando aquilo sentou do meu lado, senti um frio que parecia sair de dentro dos ossos. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era de coisa podre, de morte. Mas vocês ficaram firmes, disse o padre, abençoando as meninas que olhavam para ele com admiração. Vocês rezaram junto, não fugiram, e isso é que importa. O medo é natural, mas a fé tem que ser maior que o medo. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pelo sertão inteiro. Gente de outros povoados vinha a São Sebastião do Agreste só para ver a igreja onde o demônio tinha aparecido e sido expulso. Queriam tocar nos bancos, se ajoelhar no lugar onde o padre tinha ficado, acender velas para o São Miguel. A igrejinha simples virou quase um santuário. Padre Anselmo recebia todos com paciência, contando a história do jeito que tinha acontecido, sem aumentar nem diminuir nada. Não fui eu que expulsei o maligno, não. Foi a fé do povo, foram as orações, foi São Miguel que intercedeu, foi Cristo que venceu. Eu sou só um instrumento humilde. Mas o povo sabia que o padre tinha sido corajoso, que não tinha fugido quando qualquer um teria corrido. E a admiração por ele cresceu ainda mais. As missas ficaram mais cheias, o povo passou a rezar mais em casa, os pais começaram a ensinar as orações antigas para os filhos, aquelas que as avós sabiam de cor. Houve quem duvidasse da história, claro, sempre tem os incrédulos, aqueles que precisam ver para crer e às vezes nem vendo acreditam. Diziam que tinha sido histeria coletiva, que o povo tinha imaginado coisas por causa do calor e da fé exagerada. Mas os que estavam lá, os que viram com os próprios olhos, esses sabiam a verdade. E quando contavam, os olhos brilhavam com uma mistura de medo e orgulho. Medo do que tinham presenciado e orgulho de terem enfrentado. Seu Zé das Couves, que era meio chegado numa cachaça, jurava de pé junto que tinha visto a sombra na parede. Tinha chifre sim, tinha asa sim e tinha rabo também.
Podem dizer o que quiser, mas eu vi, e se não fosse o padre, não sei o que tinha acontecido com a gente. Dona Marieta, depois que se recuperou do susto, compôs até uma cantiga sobre aquele dia. Era uma toada simples, daquelas que grudam na cabeça, que falava do santo guerreiro e do padre corajoso. As crianças aprenderam e saíam cantando pelas ruas de terra e a música acabou se espalhando para outras cidades. Passaram-se os meses e aquele domingo extraordinário foi ficando na memória do povo como um marco. Tinha o tempo de antes do demônio na missa e o tempo de depois. As pessoas contavam: isso foi antes daquele dia na igreja. Ou, isso aconteceu depois que o padre enfrentou coisa ruim. Padre Anselmo nunca mais foi o mesmo também, embora continuasse sendo o mesmo padre humilde e dedicado de sempre. Mas algo tinha mudado nos seus olhos. Quem olhava bem podia ver uma profundidade nova ali, uma certeza que vinha de ter enfrentado o mal cara a cara e ter vencido pela fé. Ele não se vangloriava disso, muito pelo contrário. Ficou até mais simples, mais dedicado às orações. Passava horas ajoelhado na igreja vazia conversando com Deus. Uma vez, muito tempo depois, um padre jovem que tinha vindo visitar o povoado perguntou a ele: Padre Anselmo, o senhor não teve medo naquele dia? Como conseguiu ficar firme? O velho padre ficou pensativo, olhando para a cruz na parede. Medo eu tive sim, meu filho. Tive tanto medo que as pernas quase não me sustentavam. Mas sabe o que é? Eu me lembrei que não estava sozinho ali. Tinha o povo todo contando comigo, tinha os santos me protegendo, tinha Deus do meu lado. E me lembrei também de todas as pessoas que eu tinha consolado ao longo dos anos, falando para elas terem fé, falando para elas não desistirem. Como é que eu ia fugir na hora que precisavam de mim? Como é que eu ia deixar o medo vencer, sendo que passei a vida toda pregando coragem? O padre jovem assentiu, impressionado. E o senhor acha que ele volta? O demônio? Padre Anselmo deu um meio sorriso. Ele nunca foi embora de verdade, meu filho. O demônio está sempre por aí, tentando as pessoas, oferecendo atalhos, prometendo facilidades. Só que geralmente ele não aparece assim, óbvio. Prefere agir na surdina, no pensamento ruim, na tentação pequena que vai crescendo. Aquele dia foi diferente porque ele quis mostrar poder, quis assustar, mas a gente mostrou que fé é mais forte. E assim, a história foi sendo contada e recontada, ganhando detalhes novos a cada vez, como acontece com todo o caos bom do sertão. Alguns diziam que o homem de preto tinha deixado marcas de queimado no banco onde sentou, mas quando iam conferir, não tinha marca nenhuma. Outros juravam que os cachorros do povoado nunca mais chegaram perto daquele banco específico, mas isso também não era bem verdade. O que era verdade, e isso todo mundo concordava, era que naquele domingo de São Miguel Arcanjo tinha acontecido algo extraordinário na igrejinha de São Sebastião do Agreste. Algo que mostrou que o bem existe, que a fé tem poder e que até no sertão mais esquecido, até na igreja mais simples, a batalha entre o bem e o mal continua e a luz sempre vence as trevas. Padre Anselmo viveu mais muitos anos depois daquele dia, sempre rezando, sempre cuidando do seu povo, sempre humilde. Quando ele morreu já bem velhinho, disseram que foi no dia de São Miguel, como se o santo guerreiro tivesse vindo buscar pessoalmente seu soldado fiel. E a igrejinha de São Sebastião do Agreste continuou lá, pequena, mas firme, abrigando a fé do povo e guardando a memória daquele dia extraordinário. Até hoje, quando passa um estranho pelo povoado, alguém vestido diferente demais, cheiroso demais, falando bonito demais, o povo fica meio ressabiado. Olha de lado, faz o sinal da cruz disfarçado, murmura uma oração baixinho, porque aprenderam que o demônio pode vir em qualquer forma e que é preciso estar sempre vigilante, sempre com a fé acesa como vela que não se apaga. E quando perguntam ao povo de São Sebastião do Agreste se eles têm medo do demônio, eles sorriem e balançam a cabeça. Medo a gente tem sim, que não somos loucos,
Mas sabemos também que com fé, com oração e com Deus no coração, nenhum mal pode vencer a gente. Padre Anselmo nos ensinou isso. Ele enfrentou coisa ruim de frente e venceu. E se ele venceu, a gente também pode. E assim termina o caos do dia em que o demônio apareceu na missa de São Sebastião do Agreste. Uma história que o povo conta e vai contar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para que nunca se esqueça que a luz sempre vence as trevas, que a fé é mais forte que o medo e que Deus nunca abandona seus filhos, nem mesmo nos momentos mais assustadores. Que São Miguel Arcanjo continue protegendo aquele povoado e todo o sertão nordestino, livrando o povo do mal e guardando a fé que corre forte nas veias daquela gente sofrida, mas esperançosa, que sabe transformar até o encontro com o demônio numa lição de coragem e de fé. Amém. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.